Mais uma vez, fala: todos foram cheios do Espírito Santo. Você se aceita aplaudindo a Jesus? Meus irmãos, eu creio que todos conhecem a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu creio que em algum momento da vida de vocês, da vida cristã, ou de algum culto que você foi, você já ouviu falar dessa história de quando um povo estava reunido em uma casa, em um lugar, esperando receber o Espírito Santo de Deus. Porém, nesta noite, eu creio que todos nós sabemos quem é o Espírito Santo. Porém, eu quero te enfatizar nesta noite aquilo que vem antes, aquilo que vem por trás, e aquilo que, o quão profundo é esta palavra. Porque eu creio que você já ouviu em alguma área, alguma vez na sua vida, em alguma igreja, o pregador pregando, o pastor pregando, que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e foi poder e glória. Mas na verdade, ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que isso. Não cheio do Espírito Santo é muito mais profundo do que isso. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, a teoria da Bíblia nos ensina, ou a mais famosa teologia nos ensina, que ser cheio do Espírito Santo significa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas por que a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas? E eu quero te explicar duas coisas completamente distintas. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você ter reações sendo cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que quando ela é cheia do Espírito Santo, ela pula, ela roda, ela sapateia, ela se manifesta. Mas tem pessoas que quando é cheia do Espírito Santo, ela se senta, chora, fica calada, abaixa a cabeça, fecha os olhos. Então, antes de mais nada, eu quero te explicar muito bem que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, e rodar, pular, chorar, gritar, são reações que as pessoas têm quando são cheias do Espírito Santo. E o mais principal é que cada um tem uma reação diferente. A sua reação não precisa ser igual a de fulano, e a reação de fulano não precisa ser igual à sua. Cada um de vocês, cada um da gente tem uma reação diferente quando somos cheios do Espírito Santo. Agora, voltando para a Bíblia diz que aquele povo que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A primeira coisa que a gente observa no texto é que o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas antes do texto dizer isso, o texto diz que estavam todos reunidos em um só propósito. A intenção das pessoas que estavam ali, a intenção de Deus, era derramar o Espírito Santo. Porém, nem todos que estavam ali estavam na mesma intenção. Nem todos que estavam ali estavam no mesmo propósito. Então significa que não é porque tem 1000 pessoas em um ambiente que as 1000 pessoas estão com o mesmo propósito que o seu. Porém, a grande verdade é que para o Espírito Santo descer em um ambiente, todos precisam estar com o mesmo foco, com o mesmo propósito. Não adianta um vir e querer receber, e o outro vir e querer se autopromover. Não adianta um querer vir e entregar, e o outro só vir para pedir, não pede para Deus. Não, para o Espírito Santo descer, temos que estar todos com o mesmo propósito. E eu creio que o único propósito de todas essas pessoas que estão reunidas nesse ambiente é adorar a Ele em espírito e adorar a Ele em verdade. É por isso que eu digo, que eu profetizo que nesta noite o Espírito Santo vai se fazer presente
porque estamos reunidos em sua presença. Para você entender, eu creio